E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar um gabinete muito diferente do comum, o PCIe Gravity, onde a placa-mãe fica virada em 90 graus, além de ter uma janela de vidro do lado direito e não do lado esquerdo. Então, vamos lá! A imensa maioria dos gabinetes que existem no mercado usa a mesma disposição básica. A placa-mãe é posicionada com seus conectores viradas para a parte traseira do gabinete, por isso mesmo é normalmente chamada de painel traseiro. Além disso, nessa maioria de gabinetes, a parte de cima da placa-mãe, ou seja, o lado dos componentes, onde ficam instalados o processador, as placas e as memórias, fica voltada para a esquerda do gabinete. Dessa forma, se o gabinete tiver uma janela transparente ou tiver a lateral totalmente transparente, essa vai ser a lateral esquerda. Assim, se você tem um gabinete com a lateral transparente e quer exibir os seus componentes e a sua iluminação interna, é praticamente obrigatório que o seu gabinete fique instalado do lado direito da sua mesa de trabalho. É justamente nisso que o PCIe Gravity se diferencia. Ele tem uma lateral transparente em vidro temperado voltada para o lado direito do gabinete. Além disso, o painel tipicamente traseiro da placa-mãe fica virado para cima. Mas vamos ver o gabinete para entender melhor. Na visão geral da lateral esquerda, vemos apenas um painel sólido, sem nenhum tipo de abertura. O gabinete de tamanho médio, compatível com placas-mãe ATX, Micro ATX e Mini TX, com 443 mm de altura, 215 mm de largura e 440 mm de profundidade. Ele é feito em chapas de aço de 0,5 mm. Na lateral direita, vemos a grande janela lateral, feita em vidro temperado. É interessante que essa lateral não é fixada por parafusos, mas sim por meio de dobradiças na parte traseira e fixada na parte frontal por meio de fitas magnéticas. Assim, para abrir essa lateral, basta puxar pela aba de tecido na parte frontal dessa tampa. O sistema de abertura é robusto e bem construído, e uma vez aberta, basta puxar essa tampa para cima para removê-la totalmente. O painel frontal é feito em plástico e totalmente fechado. Existem, porém, grandes aberturas gradeadas nas laterais desse painel para entrada de ar. Para remover esse painel, basta puxá-lo para desencaixar. Depois de removido, podemos ver um grande filtro de ar que cobre toda a parte frontal. Removendo esse filtro, vemos o espaço para instalação de até 3 ventoinhas de 120 mm ou 2 ventoinhas de 140 mm. Também é possível instalar um radiador de até 360 mm nesse espaço. Olhando o painel superior, aqui vemos os botões e conectores e uma grande tampa plástica. Na parte frontal, temos o botão liga-desliga com o LED de ligado ao redor. Também o botão de reset, duas portas USB 3.0 e os conectores para fone de ouvido e microfone. A tampa plástica é facilmente removida e na parte de baixo dela há um filtro de ar. Aqui temos o painel superior e a tampa removida, onde podemos ver a abertura para o painel da placa-mãe e os 7 slots para instalação de placas. No painel inferior não temos nenhuma abertura para instalação de ventoinhas, apenas a abertura para a entrada de ar da fonte de alimentação, que é protegida por um filtro de ar removível. E aqui vemos o painel traseiro, onde ficam as duas ventoinhas de 120 mm. É possível instalar um radiador de até 240 mm nessa posição. Também podemos ver a abertura para a entrada dos cabos, que são conectados no painel superior. Agora vamos dar uma olhada por dentro do PCIe Gravity. Olhando pela lateral direita, vemos onde a placa-mãe é instalada, com os slots voltados para cima. O gabinete suporta placas de vídeo de até 318 mm de comprimento, desde que a baia superior de 3,5 polegadas não esteja ocupada. Se for instalado um HD nessa baia, você pode instalar a placa de vídeo de até 291 mm de comprimento. O gabinete suporta coolers com até 165 mm de altura. Removendo o painel esquerdo, que é fixado por 2 parafusos de dedo, vemos a grande abertura na bandeja da placa-mãe, que é muito importante para a instalação de coolers que utilizem uma placa suporte. Na parte traseira ficam as duas ventoinhas de 120 mm com LEDs RGB. Infelizmente não há informações técnicas sobre essas ventoinhas, como rotação nominal ou fluxo de ar. As ventoinhas têm um controlador RGB integrado, com um conector que deve ser ligado preferencialmente ao botão de reset do gabinete. Dessa forma fica fácil controlar a iluminação do interior do gabinete. Todos os slots são cobertos com tampas reutilizáveis, o que é excelente. Só senti falta de parafusos de dedo para fixar essas tampas e as placas de expansão. Aqui temos a visão interna do painel frontal, onde podem ser instaladas ventoinhas ou um radiador. A fonte de alimentação fica na parte inferior. Esse espaço comporta fontes de até 200 mm de comprimento. O PCIe Gravity tem ao todo 4 baias para unidades de armazenamento. Atrás da bandeja da placa-mãe ficam 2 baias para instalação de unidades de 2,5 polegadas, SSDs ou HDs desse formato. Já na parte inferior, há 2 baias para instalação de HDs de 3,5 polegadas, em uma gaveta removível. Os HDs são instalados com parafusos comuns. Aqui podemos ver os acessórios que acompanham o gabinete: abraçadeiras, um buzzer, um paninho para limpeza do vidro,
manual e parafusos. Para poder avaliar bem o gabinete, eu montei um computador completo nele. Instalei uma placa-mãe Micro ATX e uma placa de vídeo com 270 mm de comprimento. Aqui vemos como os cabos são instalados no computador, passando pela abertura no painel traseiro e sendo então conectados na placa-mãe e na placa de vídeo. Quanto ao sistema de iluminação das ventoinhas, eu conectei o cabo de controle ao botão de reset, dessa forma podendo escolher o padrão de iluminação entre vários disponíveis. Segurando o botão por alguns segundos, você desliga a iluminação, o que é interessante em muitos casos. O PCIe Gravity é um gabinete muito diferente da maioria. Primeiro, pela posição da placa-mãe, que fica com o painel traseiro e os slots voltados para cima. Uma consequência importante disso é no caso de você ter uma placa de vídeo pesada, que nessa posição não corre o risco de empenar ou de danificar o slot. Outro ponto diferente é a posição da janela, que fica do lado direito do gabinete. Assim, você pode colocar o computador do lado esquerdo da sua mesa e ainda assim ter acesso ao interior dele, além de poder admirar o seu hardware e a iluminação RGB das ventoinhas. Eu também quero destacar a praticidade da porta de vidro temperada, com dobradiças e que fecha magneticamente. Por outro lado, seria bacana que tivesse algum tipo de trava para essa porta, para que ela não corra o risco de se abrir no caso de você movimentar o gabinete. Quanto à qualidade de construção, o Gravity é excelente, é um gabinete realmente de primeira linha. O fluxo de ar também é muito bom, principalmente se você instalar ventoinhas extras no painel frontal. Em relação à disponibilidade e preço, eu não encontrei o Gravity à venda nas principais lojas do ramo. Assim fica a dúvida de qual será o preço dele. Se você encontrar ele à venda, coloca aí nos comentários qual o preço que você achou. Então vamos aos pontos positivos e negativos do PCIe Gravity. Pontos positivos: posição da placa-mãe em 90 graus evita o empenamento da placa de vídeo. Ventoinhas com LEDs RGB. Excelente qualidade de construção. Lateral em vidro temperado com fácil abertura. Bom espaço interno e ventilação. Filtros de poeira em todas as aberturas. Todas as tampas de slot são reaproveitáveis. Duas portas USB 3.0. Pontos negativos: poderia vir com parafusos de dedo nos slots. A tampa de vidro pode se abrir ao movimentar o gabinete, poderia ter uma trava. Poucas baias para HDs e SSDs. Não tem mecanismo de instalação de discos rígidos sem ferramentas. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Espero que tenham gostado desse review. Não esqueça de deixar o like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Valeu!